Graça e paz a todos. Hoje nós estamos começando uma série sobre os sacramentos da igreja para que tenhamos mais conhecimento e possamos ver mais profundamente a fé. Nós vamos iniciar a série pelo sacramento da confissão. E aí, padre, a gente queria começar perguntando para o senhor o que é um sacramento? Por que a gente precisa deles para entrar na fé? Olha, sacramento, a definição que a gente encontra no Catecismo da Igreja Católica, é um sinal sensível da graça de Deus que nos comunica o dom da salvação. Se nós pensarmos no sacramento do batismo, o sinal sensível é a água. Através desse sinal sensível que serve para nos alimentar e nos purificar, nós vamos entender que é o sacramento que nos purifica de todo o pecado e que imprime em nós a vida na graça. E aí nos comunica o dom da salvação. Então, por isso que o sacramento é um sinal sensível. Vai ter sempre um sinal que nós podemos, que é perceptível aos nossos olhos, para que Deus possa comunicar o dom da salvação a todos nós. E eles são importantes justamente por isso, porque nos comunica a salvação, nos faz crescer em santidade. E como que a gente pode se preparar para fazer uma boa confissão? Principalmente agora, chegando no tempo da Quaresma, como que a gente pode se preparar? Dentro dos sacramentos, antes de responder, nós temos uma classificação. Eles são divididos em sacramentos de iniciação cristã, batismo, eucaristia e crisma, sacramentos de cura, que seria o sacramento da penitência, que eu vou falar logo mais, juntamente com a unção dos enfermos, e comunhão e serviço, que é o sacramento do matrimônio e o sacramento da ordem. A confissão, nós precisamos primeiramente, viver um dos atos do penitente, que é o exame de consciência. Então, eu preciso me voltar, por exemplo, para os 10 mandamentos e me questionar, segundo eles, as faltas que eu cometi, para que eu possa chegar junto do representante da igreja, que é o padre, que age na pessoa de Cristo, que vai me dar a absolvição. Então, toda confissão precisa partir, primeiramente, de um exame de consciência. E quais pecados que eu devo confessar? Porque a gente tem na missa o ato penitencial. E a gente sabe que alguns pecados são perdoados no ato penitencial, mas outros não, precisam de confissão. Quais são eles? Olha, dentro da igreja nós encontramos a classificação, vamos dizer assim, de uma forma muito simples, de pecado grave e pecado venial. Os pecados graves são aqueles que vão reunir que você tenha consciência de que o ato que você está praticando é mau, e que você o pratica por livre e espontânea vontade. Ou seja, não tem ninguém te forçando a cometer tal pecado. E que tem a matéria grave. A matéria grave, aí eu preciso saber quais são os 10 mandamentos e se esses pecados vão diretamente, esses atos vão diretamente contra os 10 mandamentos, aí são pecados graves que devem ser confessados diante do padre, a confissão auricular. Agora, os pecados que nós chamamos leves, são aqueles que nos faltam muitas vezes o conhecimento, ou que sejamos privados da nossa liberdade ou da nossa vontade, e que não vão diretamente contra os 10 mandamentos, como por exemplo, na época que a gente tinha muito a questão de telefone fixo, que alguém ligava, aí talvez você chegasse para sua mãe e disse assim: mãe, fulana de tal quer saber se a senhora está aqui, aí você diz: não, eu não quero, diga que eu não estou. Então isso é um pecado leve, né, que não necessariamente precisa do sacramento da confissão para ser perdoado, que pode ser perdoado no ato penitencial da missa. E aí chegamos então a um ponto muito sensível, né, que eu acho que é muito característico da nossa fé, e que muitas outras pessoas têm dúvida em relação a isso. Por que eu devo confessar os meus pecados para o padre? E se ele é um homem? Por que eu não posso falar diretamente com Deus? Essa é uma dúvida de muitos católicos, e tem muitos aí que não buscam o sacramento justamente por causa disso. Mas se a gente for olhar dentro das Sagradas Escrituras, porque as pessoas pensam que os sacramentos são invenção da Igreja Católica para fazer todo mundo se arrebanhar e ela ter o controle de todo mundo. E na realidade não. Se a gente pegar o Evangelho de João, no capítulo 20, depois ali, acho que de 26 a 28 para frente, nós vamos perceber que na tarde da ressurreição, Jesus aparece para os seus discípulos, deseja-lhes a paz e logo depois comunica a eles o dom do Espírito. E vai dizer: a quem perdoardes os pecados serão perdoados, a quem os retiverdes serão retidos. Então, se na tarde da ressurreição, depois que Jesus ofereceu o sacrifício na cruz para perdoar o antigo documento que pesava sobre nós, que é o pecado original, Jesus ele tinha consciência que com o seu ato na cruz, ele não iria romper em nós a concupiscência, que é a tendência ao mal. E ele sabia que nós, diante dessa tendência ao mal, nós voltaríamos ao pecado.
Então, o sacramento que ele institui na tarde da ressurreição é justamente para nos devolver a graça que ele nos mereceu com o seu sacrifício na cruz. E aí, é importante também lembrar que algumas pessoas acham, né, que só se confessando uma vez no ano ou se confessando uma vez a cada 2 anos é o suficiente. E aí eu queria saber do senhor, confissão tem validade? Ou tem um mínimo que a gente precise fazer para estar na graça, estar mais perto de Deus? Tem muita gente que age dessa forma. Isso deve por causa do mandamento da igreja que diz que nós devemos nos confessar ao menos uma vez por ano. Aqui é um pouco mesquinhez da nossa parte. Se a gente lê o livro dos Provérbios, lá no livro dos Provérbios vai dizer que o justo peca no mínimo 7 vezes ao dia. E não são pecados graves, seriam pecados leves, veniais, porque são justos. E a igreja nos pede que nós confessemos ao menos uma vez. Só que o justo, para aquele que quer verdadeiramente viver uma vida de santidade, deveria buscar a confissão uma vez por mês, ou quando cometer o pecado grave, logo de imediato, já buscar o sacramento da confissão, até porque, se for comungar na missa, vai precisar verdadeiramente aí do sacramento diante do padre. Voltando à pergunta anterior, nós também precisamos entender que essa confissão diante do padre tem um sentido também teológico para nós. Quando nós pecamos, nós ofendemos a natureza humana, que está representada pelo padre, e ao mesmo tempo a natureza divina, também representada no padre, que age em pessoa Cristo. Então, quando você se confessa, você está pedindo perdão às duas naturezas. E aí você tem certeza da absolvição, porque este ministro que também tem pecado, Deus se utiliza dele para comunicar a graça a todos aqueles que querem viver na comunhão plena com o Senhor. Muito legal, padre. E uma pergunta que eu nunca fiz isso, mas eu acho que algumas pessoas já passaram por isso. Se eu sempre confesso, se eu sempre peco com as mesmas coisas, eu preciso confessá-las sempre? Ou Deus já desistiu de me perdoar? Olha só, as pessoas elas ficam com vergonha muitas vezes de se confessar, porque justamente cai nessa situação. Às vezes você pode pensar assim, porque eu sou um ser vergonha, porque eu estou sempre cometendo os mesmos erros. Na realidade não, porque infelizmente nós estamos num processo de conversão e a conversão a gente precisa realizá-la diariamente. Então vai ter infelizmente alguns pecados dentro da nossa vida que nós vamos ter que confessá-los até o último instante da vida. São Paulo vai dizer que nós ainda não derramamos a última gota de sangue pelo Senhor, que pode significar justamente isso. Eu com o desejo de santidade, querendo corresponder à vontade divina, mas o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer e o mal que eu não quero eu faço. Então, por isso que a gente precisa não ter vergonha, mas buscar o sacramento um quanto antes para que você possa recomeçar. Porque a nossa mente, ela também não trabalha a nosso favor. Porque quando cometemos um pecado grave, a tendência nossa já fiz, desculpa a expressão merda mesmo, então vou continuar fazendo até buscar buscar o sacramento da confissão. E eu particularmente estava só brincando com a gente, porque ele é meu confessor, ele sabe que eu me confesso várias vezes, sempre a mesma coisa. Agora, padre, no final da confissão, o senhor sempre nos pergunta sobre se a gente sabe rezar o ato de contrição. O que é o ato de contrição e também por que a gente precisa falar dele para a gente ter uma confissão válida? Olha só, o ato de contrição, ele se faz necessário para que você naquele momento, mesmo que você esteja ali, naquele momento você manifeste verdadeiramente o seu arrependimento para que você possa receber a absolvição. Ele é colocado ali como uma forma da gente também viver a humildade. É claro que se você não souber, o padre ele vai rezar com você. Agora, se ele não acontecer dentro da confissão, ele não invalida a confissão. O que torna a confissão válida dos atos do penitente seria o exame de consciência, o arrependimento, que pode ser por atrição ou contrição. A atrição é quando eu me arrependo, não do pecado em si, mas das consequências que ele pode causar em minha vida. Por exemplo, faltei à missa no domingo, mas eu me senti cansado e eu não estou me sentindo, digamos assim, acho que isso não é um ato grave. É um ato grave porque também significa aí uma certa preguiça, porque talvez você em outras situações você faria um esforço maior para viver outras realidades. Mas você se confessa pelo fato de que eu não fui à missa, eu sei que se eu não fui à missa eu não vou poder comungar. E ao mesmo tempo, mesmo achando, mas obedecendo aquilo que a igreja diz, sei que é um pecado grave, então eu vou me confessar por medo talvez para não
ir para o inferno, nesse sentido. E a contrição é quando eu me arrependo por amor. Eu sei que eu cometi um erro, e nesse erro eu ofendi a vontade divina, o amor que eu tenho para com Deus, e eu não quero viver esse afastamento. Aí eu me arrependo por contrição. Então, o exame de consciência, o arrependimento, a delatação dos pecados, que tem que ser sincera. Eu não posso confessar parcialmente, porque eu tenho medo do padre, então eu vou confessar essa parte, na outra confissão eu vou confessar o restante. Se você fizer isso, você está cometendo um pecado gravíssimo contra o sacramento e você não será perdoada, mesmo que o padre lhe dê a absolução. Então, precisa ter essa confissão verdadeira de todos os pecados. E depois, a satisfação, que seria a obra que o padre vai pedir para que você realize depois da confissão. Ele pode pedir para que você medite um salmo, ou que, dependendo do seu pecado, você possa, talvez foi um furto, devolver aquilo que você furtou. Então, algo nesse sentido, então, é preciso realizar, porque senão a confissão ela se torna inválida. Padre, então, quais são os dias de confissão aqui na paróquia? Quais são as disponibilidades que o senhor tem? Porque a gente às vezes fica receoso, se eu for e não tiver padre, ou então se eu me organizo todo e eu vou e não tem. Então, quais são os dias que o senhor vai estar disponível nessa quaresma para atender a confissão da nossa comunidade? Aqui na nossa comunidade nós temos horários específicos, toda terça-feira e todo sábado, das 9 às 11, na quarta-feira das 15 às 17, inclusive agora na quarta-feira de cinzas nós teremos a confissão também, e na quinta-feira, após a missa das 19h30, durante a adoração, eu também estou atendendo confissões. Existem outros momentos, por exemplo, só que quando eu estou fazendo direção espiritual, então aqueles que estão dentro da direção espiritual também podem estar se confessando no seu horário. Muito obrigada, padre, foi um prazer recebê-lo aqui. Nos vemos em breve. Tá certo, até mais então, que Deus abençoe a todos.